Olá, senhores. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar de um assunto hoje que me incomoda bastante. É que o Rio de Janeiro está no olho do furacão da corrupção. Conforme o título aqui, Rio de Janeiro no olho do furacão da corrupção. É uma vergonha, não é? O Brasil também. O Brasil, mas o Rio de Janeiro, que representa muito bem uma caixa de ressonância do que acontece no país, ele está no olho do furacão. E o Rio de Janeiro foi jogado no olho do furacão da corrupção principalmente por 3 empresas localizadas nesse estado: a Rede Globo Lixo de Televisão, a Petrobras e a Fundação Getúlio Vargas. Não é? Inacreditável a Fundação Getúlio Vargas pertencer a esse grupinho que está levando o Rio de Janeiro para o olho do furacão da corrupção. Vamos começar pela Globo Lixo. É uma raposa velha conhecida nacionalmente e até internacionalmente. Tem como objetivo apoiar políticos e partidos corruptos com o claro propósito de se manter no centro do poder. Para quê? Para influenciar as políticas econômicas que lhes favoreçam e se apoderar de verbas publicitárias escandalosas em termos de valor, com o objetivo único de beneficiar privadamente os seus sócios. É esse que é o grande objetivo da Globo Lixo, que está caminhando para a corrupção. A Globo Lixo, ela está numa disputa com o governo Bolsonaro, que ela mostrou e mostra quem ela é. Ela quer destruir Bolsonaro. Não importa se isso significa destruir o país. O importante é destruir Bolsonaro para ter um presidente que seja apoiado por ela e ela voltar a ter aquelas verbas maravilhosas e escandalosas que ela sempre teve. Mas isso está difícil de acontecer, Globo Lixo. Eu acho que primeiro, antes disso, você vai para o balcão de negócios ou vai para a bancarrota. A Petrobras. A Petrobras é uma empresa federal localizada no Rio de Janeiro. Esta empresa serviu ao governo Lula Dilma, superfaturando compras e obras para favorecer, através de propina, o plano de permanência no poder por muitos anos do PT. A Petrobras é onde surgiu o Petrolão. O Petrolão foi esse escândalo todo que nós vimos aí. Era corrupção atrás de corrupção. Bilhões de reais foram desviados da Petrobras. A Petrobras se tornou uma empresa, entre as empresas do mundo, as empresas não financeiras, a empresa com o maior endividamento da história. Até hoje a empresa continua altamente endividada, lutando desesperadamente para se colocar dentro de uma posição normal de uma empresa do tamanho dela. A empresa perdeu substância, das maiores empresas da América Latina, hoje não sei nem que número está, 10ª talvez, alguma coisa desse tipo. Isso foi a Petrobras. Mas a Petrobras, lá, é diretamente com o governo federal, o Rio de Janeiro, simplesmente porque ela está localizada aqui. Agora, o que é de estranhar e pouca gente percebe é que a Fundação Getúlio Vargas também é uma empresa que levou o Rio de Janeiro para o topo da corrupção. Essa talvez pudesse ser considerada um orgulho dos cariocas, e foi considerado há muito tempo orgulho dos cariocas. Porém, se transformou na instituição educacional mais inescrupulosa do Brasil e, quiçá, do mundo. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas em 1993. E eu tenho o meu orgulho ferido, porque eu fiquei extremamente feliz no dia que eu entrei para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiquei muito feliz por pertencer a venerando a Fundação Getúlio Vargas. Quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, em 1993, até o ano 2000, quando saí, eu percebi que exatamente a Fundação Getúlio Vargas não era nada daquilo que se falava. O Ministério Público já morava lá dentro. O presidente, no dia quando eu entrei, era o senhor Flores. Estava muito velho e o braço direito dele era o senhor Carlos Ivan Simples Leal, que veio a substituí-lo. Tá certo? Então, o Ministério Público já morava lá dentro. De vez em quando tinha gente do Ministério Público para analisar contratos, e todos esses contratos que eram analisados é aquele contrato baseado no instrumento legal de notório saber que tem a fundação. O que significa isso? A fundação, com o instrumento legal de notório saber,
pode apresentar projetos, pode apresentar estudos às empresas estatais e dispensar a licitação pública. Muito bem, isto é exatamente igual a ter a chave de abertura do cofre dessas empresas para a corrupção. Então, a fundação, em vez de se dedicar aos objetivos educacionais, se dedicou ao objetivo do instrumento legal de notório saber, que é ajudar aos corruptos, aos ladrões desse país, maiores ladrões desse país, a assaltarem o Estado. Essa é a grande experiência e um grande legado da Fundação Getúlio Vargas, deixado por essa diretoria que está aí. Nos últimos 20 anos ou mais, depois de Carlos Ivan Sinos ter assumido a presidência da Fundação e formado a sua diretoria, a FGV tem sido um comportamento inaceitável para qualquer empresa, particularmente para uma instituição de ensino. É tão inaceitável que recentemente o MP do Rio de Janeiro moveu, em 10/8/20, uma ação civil para que a FGV destitua seu presidente e outros 5 dirigentes, o vice-presidente Sérgio Quintela e os diretores da FGV Projetos, César Cunha Campos, Ricardo Pereira Simas, Sidney Gonzalez dos Santos e Ocário Silva de Faveri. Essa diretoria atuou, segundo o MP do Rio, em abuso da personalidade jurídica da FGV e se valeram do regime legal aplicado à entidade para a obtenção de vantagens indevidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o instrumento legal de notório saber da Fundação Getúlio foi utilizado por essa diretoria em benefício próprio, em benefício particular. Eles se aliaram aos bandidos do país para assaltar o Estado brasileiro. E olha que é uma empresa, a Fundação é uma instituição de educação, cujo objetivo é a formação de profissionais de alto nível educacional para trabalharem, para desempenhar funções no governo. Isso que é o objetivo da Fundação Getúlio Vargas. No entanto, ela abandona tudo isso e se dirige ao seu objetivo principal, que é exatamente esse aí: ajudar os bandidos a roubarem o Estado brasileiro através do instrumento legal de notório saber. Um dos maiores bandidos, do Rio de Janeiro, todo mundo conhece, sabe, que tem mais de 200 anos de prisão, é o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral é tão amigo dessa diretoria, do Carlos Ivan, que foi convidado, ou pediu e foi aceito, para fazer a transferência do governo dentro da Fundação Getúlio Vargas. Nessa transferência, eles assinaram 83 contratos sob a égide do instrumento legal de notório saber, aquele que abre as empresas públicas para a corrupção. Por quê? Porque com esse instrumento legal, do notório saber, instrumento legal de notório saber, a fundação apresenta-se como uma empresa que vai fazer o serviço, quando na realidade não é ela, é o pessoal do Sérgio, é o pessoal que apresentar, o bandido qualquer que apresentar, e por causa da fundação desse instrumento, é dispensada a licitação pública. Ora, aí os cofres estão abertos, os preços são estabelecidos, o superfaturamento predomina e as propinas, evidentemente, vão em consequência. Mas não é só o Sérgio Cabral. O Carlos Ivan também, a direção do Carlos Ivan, a diretoria presidida pelo senhor Carlos Ivan, também se juntou ao Banco Próspera. O senhor Edson Figueiredo Menezes foi preso pela Polícia Federal por suspeita de propina. E a Fundação Getúlio Vargas está sendo investigada pela mesma operação. Tá certo?
Esse negócio é tão escandaloso que o próprio Sérgio, na delação premiada, diz isso aqui, ó. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos de prisão, afirmou à FGV Consult, um braço da FGV, seria um biombo legal de aparência de ilegalidades. É isso que eu acabei de dizer e expliquei. Por que o instrumento legal de notório saber é a chave de abertura dos cofres para a corrupção. Tá certo? Bom, eu vou concluir para não ficar muito longo. Concluir o seguinte. Primeiro, eu quero dizer que a fundação nunca foi condenada. Aliás, em São Paulo a fundação foi, pela Marta Suplicy, na época da Marta Suplicy, foi proibida de fazer qualquer negócio com empresas estatais. Por quê? Pelas mesmas características que foi encontrado nos contratos celebrados lá e aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, contrato celebrado com instrumento legal de notório saber. E, portanto, é um contrato de corrupção. E lá foi proibido. Não sei se já acabou a proibição ou se continua. Mas em São Paulo a fundação foi, sim, proibida de fazer qualquer negócio, qualquer contrato com empresas estatais. Então, meus amigos, eu acho que existe alguma coisa aí, um braço forte, que a fundação, ela se associa aos maiores bandidos. O Sérgio Cabral, por exemplo, que está na cadeia 200 anos, né? Nós vimos aí a associação dela. Atualmente a fundação faz eventos com quem? Lá fora, no Brasil, faz eventos especiais com quem? Com o senhor Gilmar Mendes. Qual é a reputação do Gilmar Mendes? Será que o Gilmar Mendes tem uma reputação melhor do que a do Sérgio? A diferença é que um está preso e o outro não foi preso ainda, eu acho. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui. As pessoas analisam isso do Rio de Janeiro, essa corrupção do Rio, como as maiores do Brasil. Por quê? Porque 5 ou 6 governadores e prefeitos foram para a cadeia. Acabou de Crivella, prefeito, acabou de ir para a cadeia. E o Eduardo Paes está entrando, tem 28 processos nas costas. A gente espera também, né, dada a tradição do Rio de Janeiro, que é uma luz no final do túnel, né, acha que ele não termina o mandato, ele será preso antes. Dá para pensar isso, porque são 28 processos nas costas. E o Rio de Janeiro tem agido corretamente, a Justiça do Rio de Janeiro tem agido corretamente, prendendo os principais responsáveis pelos crimes nesse estado. Eu quero mostrar para vocês que falam isso no Rio de Janeiro e dizem: 5 governadores, prefeitos já foram presos. Olha só, se, por exemplo, a Justiça do Maranhão tivesse trabalhado com o mesmo afinco, com a mesma coragem, com a mesma justiça, com as mesmas regras, com as mesmas leis do governo do Rio de Janeiro, eu acho que no mínimo uns 18 políticos da família Sarney eles teriam passado pela cadeia. Se fosse no Pará, mais ou menos 18 também do governador do Pará, da família do governador do Pará, também já tinha passado pela cadeia. Na Bahia também. Mais de 10 da família Magalhães já tinha passado pela cadeia. Mais uns 5 ou 6 da família Jacques Wagner tinha ido para a cadeia. Do Rui Costa também, uns 5 ou 6 ou 10 amigos dele teriam ido para a cadeia, se a justiça tivesse trabalhado. Então não é por ter prendido que o Rio é mais corrupto do que os outros, ao contrário. O Rio é uma luz no túnel, uma luz de esperança que essa justiça venha a funcionar de acordo com as leis desse país e prenda seja quem for. Prenda prefeito, governador, presidente, seja lá quem for, prenda. Se cometeu crime que mereça ir para a cadeia, tem que levar para a cadeia. Meus amigos, eu gostaria de saber o resultado. Por que a fundação ainda, todo o processo para da fundação? Tem alguém que bota um peso em cima do processo da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que, no mínimo, o senhor Carlos Ivan Simos Leal devia se apresentar para a sociedade brasileira através de uma declaração num jornal, não é? Numa nota especial,
explicar o que acontece na Fundação Getúlio Vargas, se livrar, porque todo mundo está olhando a Fundação como uma instituição que não tem credibilidade, por estar associada exatamente aos piores bandidos do Brasil. Um abraço e até a próxima. Mm-hmm.